Ou você faz da sua fé uma fé sobrenatural, ou você vai ficar à mercê de tudo que te ameaça nesse mundo. É importante a gente entender essas coisas. Eu estava meditando sobre esse tema, cavernas emocionais. Abra comigo em Juízes, capítulo 6, verso 2. Juízes 6, 2. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos, cavaram nas montanhas, abriram cavernas e criaram fortalezas para se esconder dos midianitas. Esse é o primeiro texto. A Bíblia diz, no livro de Juízes, no capítulo 6, que os midianitas, amalequitas e povos do Oriente oprimiram Israel por 7 anos. 7 anos é um ciclo. É um ciclo. E a palavra, e o número 7 na Bíblia é um número que aponta para Deus, para a perfeição, para a conclusão de Deus. Em nossas vidas, um projeto, em algo. E parece que tudo aquilo que Deus faz em nossa vida sempre é ameaçado. Você pode ter certeza disso. Todas as vezes que Deus fizer algo em sua vida, ou que iniciar um projeto em sua vida, este projeto vai ser ameaçado. E você precisa ter inteligência para discernir e entender os momentos, o tempo que você está vivendo. E normalmente os ciclos que Deus faz em nossas vidas, ele leva um tempo de 7, ou 7 dias, ou 7 semanas, ou 7 meses, ou 7 anos, ou 7 décadas. Preste atenção nisso. A vida é cíclica. Para cada 7 períodos, existe um tempo de manifestação de Deus, de alguma forma, em sua vida. E é justamente dentro desse período em que tudo que Deus faz será uma ameaça para o inferno, e ele vai se levantar. Satanás não deixa barato aquilo que pode ser bênção na vida de qualquer ser humano. Então é importante entendermos essas coisas. Tá? As piores crises que aconteceram com você foram no período de 7. Quando você estava num ciclo. As piores tragédias foram no período que você estava, no período de completar, de fechar um ciclo. Muitas vezes porque não se percebeu. E o inimigo veio e te pegou completamente desprevenido, e você cedeu. Então, os midianitas ficaram oprimindo Israel por 7 anos. O que acontecia? O texto, a Bíblia, leia o capítulo 6 depois, seja curioso para ler, para confirmar tudo aquilo que a gente está falando aqui. Israel plantava todo o período da colheita, que é no 7º mês. No tempo da celebração da colheita, da festa da colheita, da festa da primícia, da festa dos tabernáculos, que é no mês 7, os midianitas vinham, e a Bíblia diz que eles se juntavam como gafanhoto para devorar a colheita da terra e oprimia Israel.
e Israel com medo começou a criar rotas de fuga. O texto diz: Israel fez esconderijos, abriu nas montanhas cavernas e se escondia e deixava a sua colheita à mercê dos seus inimigos. Então, todo o período em que você está para colher os frutos da bênção, da prosperidade, da vitória de Deus em sua vida, sempre Satanás se levanta para tentar impedir você de usufruir das bênçãos e da prosperidade. Quem está entendendo? Você entendeu isso? E o que você tem que fazer? Ser inteligente, conhecer os princípios e sacar por onde Satanás pode entrar e tirar a sua colheita. Que às vezes vem através de um familiar, do cônjuge, de um filho, de uma situação que você não percebeu. Então vamos lá. Diz aqui que ele criava as suas fortalezas e se escondia e deixava a sua produção. Imagina você comigo aqui, pensa comigo rapidamente. Você trabalha 7 meses, trabalha, produz a terra. Quando você vê a hora de colher, quando você está contando com a bênção, quando você começa a pensar: eu vou usufruir agora da vitória, eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida, eu vou usufruir da vitória do Senhor, vem o cão do inferno com toda a sua comitiva, acampa-se ao redor da tua família, da tua casa, e diz: você não vai usufruir nada disso que você plantou, hoje nós assumimos o controle, vai embora, e te ameaça, e você sai e deixa tudo que você construiu à mercê do inferno. Eu vejo muita gente fazendo isso hoje. As pessoas estão fazendo isso. Elas estão encerrando com sua prosperidade, com a sua bênção, porque não discerniram que às vezes estão debaixo de um forte ataque. Elas criam os seus esconderijos emocionais, esconderijos espirituais. Por isso que eu chamo de cavernas emocionais. Porque ninguém se esconde fisicamente sem antes estar escondido emocionalmente. Ninguém foge fisicamente sem primeiro fugir na cabeça, sem primeiro fugir nas emoções, sem primeiro fugir no coração. Ninguém se torna um fugitivo físico sem primeiro fugir, sem se tornar um fugitivo emocional ou um fugitivo espiritual, seja por medo ou seja por culpa. Quantos lembram de Caim? A Bíblia diz que Caim se tornou um fugitivo, um andarilho. Deus diz: a partir de agora você será um vagabundo, um andarilho pela face da terra, porque você vai plantar na terra, ela não vai corresponder para você. Tem momento que você vai jogar semente numa terra, ela não vai te dar nada, nenhum lucro, porque ela conhece você, ela conhece o que se passa dentro de você. E o Senhor disse: todos vão te reconhecer, porque há uma marca em você. Deus não botou lá uma senha na testa de Caim, matador, assassino. E Deus nem colocou nele uma tatuagem. A marca era emocional, a marca era espiritual. O Senhor disse: você está tão fugitivo, tão cheio de culpa, tão cheio de condenação na sua cabeça, na sua mente, por ter assassinado o teu irmão, por ter trazido vergonha para a tua família, que você vai se tornar um fugitivo dentro de você. E cada vez que você se tornar um fugitivo interior, um fugitivo emocional, um fugitivo espiritual, você se tornará um fugitivo também físico. E ninguém nem precisa dizer o que você fez, porque você se autocondenará.
A terra não vai produzir para você, não vai dar frutos para você, porque cada vez que você semear a terra, você mesmo não acredita mais, porque você nunca vai estar liberto desse sentimento de culpa. Você diz, eu não posso plantar. Na hora que você está plantando para colher, aquele sentimento de acusação está contigo dizendo, você é assassino, você matou seu irmão. Você perturbou seu irmão, você matou seu irmão. Você é um grande agricultor, mas você matou seu irmão por causa de oferta. Você matou seu irmão por causa do seu trabalho, do produto do seu trabalho. Ou as pessoas são fugitivas físicas, ou elas são emocionais, ou elas são espirituais. E quase sempre, a maioria das pessoas que são fugitivas físicas, elas são fugitivas emocionais em primeiro lugar. Elas são fugitivas espirituais. Elas fogem de Deus. E eu vejo muita gente fugindo de Deus. Porque quando você está bem com Deus, você não foge dos seus problemas, nem das suas dificuldades, nem dos seus problemas emocionais. Sabe por quê? Porque quando você está linkado, quando você está plenamente conectado com Deus, com o céu, o teu espírito e a tua alma correspondem corretamente. E entendem que você está guardado, que você está protegido, que você está abençoado. Toda pessoa que foge, ela é um fugitivo, ou espiritual ou emocional. Mas se você está bem com Deus, você não foge, você encara seus medos, suas perturbações, seus adversários, seus inimigos. Ou a pessoa pode estar até mesmo bem espiritualmente, mas ela pode estar emocionalmente fragilizada. Suas emoções, seus sentimentos foram amargurados, foram de alguma forma afligidos, tocados. Pessoas com sentimentos feridos, elas são fugitivas. Elas não conseguem encarar a sua realidade. Seja o seu adversário, seja até mesmo um elogio. Pessoas feridas não conseguem receber, lidar bem, ou saber lidar corretamente, até mesmo com elogios. E o inimigo sabe por onde trabalhar. Ele sabe como pegar qualquer pessoa, ele sabe como derrotar qualquer ser humano, porque ele conhece o ser humano. Então, fugitivos emocionais, fugitivos espirituais, ou fugitivos físicos, são pessoas que antes do adversário, eles estão em derrotas pessoais. Aí você diz, o que eu tenho que fazer então, apóstolo? Você tem que entender isso. E entrar nessa dimensão espiritual, você tem que ajustar em Deus, curar suas emoções, assumir o seu chamado, seu destino, e falar, eu sou mais do que vencedor, vou vencer, ninguém vai roubar a minha prosperidade, a minha bênção. Entendem? Israel era ameaçada no tempo da colheita. E a Bíblia diz que eles cavaram suas cavernas. O que levou essas pessoas para a caverna? Eu quero ler o outro texto e depois nós vamos falar. O que levou essas pessoas? Está em 1 Reis 19, 9. Abre em 1 Reis 19, 9. É muito parecido. 1 de Reis, capítulo 19, verso 9. Elias entrou numa caverna e passou a noite naquele lugar. E então a palavra do Senhor, a voz do Senhor, veio até ele e disse: Elias, o que você está fazendo nesta caverna, Elias? Leu aí na sua Bíblia? Elias passou a noite toda na caverna que entrou. Mas ali a voz de Deus veio e disse:
Elias, o que você está fazendo aqui, nesta caverna? Elias era um profeta que acabou de matar a espada 450 profetas de Baal. Você imagina? O homem ousado pegou uma espada um dia, mandou fazer fila, chamou seus auxiliares e disse: hoje nós vamos fazer um grande sacrifício. Cortou a cabeça de 450 profetas de Baal. Aí, a sacerdotisa do templo de Baal, chamada Jezabel, quando Acabe, era esposa do rei Acabe de Israel, quando Acabe soube da situação, ele correu e disse: Gezinha, ô GG, sabe o que aconteceu? Ele falou: não. Pois é, Elias acabou de entrar no templo de Baal, GG, e decepou a cabeça dos 450 profetas do Baal. Ela disse: o quê? Se foi. Ele teve essa coragem, essa petulância, falou: teve. Pois é. Chamou o mensageiro e disse: olha, você vai até esse tal de Elias e leve um recado meu para ele, disse Jezabel. Chegue para ele e diga assim: ô Elias, recado de Jezabel, sacerdotisa, rainha de Israel e sacerdotisa do templo de Baal, do Deus Baal. Pois Jezabel te diz: conte as horas, porque em 24 horas, daqui amanhã, por essas horas, ou seja, em 24 horas, que os deuses façam comigo qualquer desgraça, se a tua cabeça não estiver numa estaca. Foi só esse o recado. O Elias Todo-Poderoso entrou numa depressão, um desânimo. Sabe por quê? Ameaças. Tudo aquilo que nos ameaça nos domina. Tudo aquilo que se constitui uma ameaça na sua alma, na sua vida, no seu coração, no seu espírito, tem poder para te dominar. Então, Elias se deprimiu, se encavernou, pediu para si a morte, até se achava o único, o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola de 295 miligramas do deserto. Aí Deus diz: que história é essa, rapaz? Tem mais 7.000 que não se dobraram. Você não é só não. Agora, Deus chega para ele e diz: o que você está fazendo aqui? Sabe por quê? Porque caverna não é lugar de profeta. Caverna não é lugar de homem de Deus. Caverna não é lugar de mulher de Deus. Caverna não é lugar de nascido de novo. Caverna não é lugar de alguém que anda com Deus, que crê em Deus, que serve a um Deus vivo, poderoso, tremendo. Entendeu? Caverna não é o seu lugar. Você não tem que se acovardar. Você não tem que se encavernar. Você não tem que se esconder, criar refúgios ou subterfúgios emocionais para fugir de realidade. Realidade tem que ser encarada. Se você tem um adversário, parta para cima. A mulher disse: 24 horas de vida você tem. Aproveita para fazer todas as ligações. Manda recado para todos os grupos de WhatsApp que você tem. Compartilha tudo que você tiver que compartilhar.
Porque em 24 horas a tua cabeça vai estar numa estaca. Como é que você reagiria se alguém chegasse para você e falasse isso? Só tem 24 horas, hein? Arruma tudo aí. O que você ia fazer? Tem gente que ia chorar, que ia se enfiar debaixo da cama, que ia lamentar e pedir: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não é assim? Outros iriam fugir, iriam se esconder onde pudesse. Pois nós somos fugitivos sempre. Sabe por quê? Porque os midianitas, que são devoradores, não só de colheita, mas também de fé, devoradores de valores, devoradores de princípios, eles estão em todos os lugares. Você vai se deparar com eles todas as horas, em qualquer lugar. Entende? E o espírito de Jezabel está em todo lugar. É tanto que Jezabel é uma regência, que ele aparece na igreja de Laodiceia, na igreja de Sardes, lá no Apocalipse, muitos 1000 anos depois. Jezabel aparece em vários textos da Bíblia, porque ela não era apenas a rainha dos sidônios, ela não era apenas a sacerdotisa de Baal, filha do rei dos sidônios. Jezabel é um poder que influencia a mente, coração, a alma e o espírito de pessoas que não tem discernimento e entendimento. Então, Jezabel vai estar em todo lugar. Ela visita a sua casa, Jezabel visita o seu casamento, Jezabel visita a sua fé, Jezabel visita seu ministério, Jezabel visita as suas finanças, Jezabel visita a sua noite. Olha o que esse espírito traz. Tanto eu usei os 2 textos, porque eles são muito parecidos, com os mesmos pontos. Olha o que a caverna, essa metáfora de caverna emocional fala: medo e covardia. O medo e a covardia, você acha que não faz parte do dia a dia das pessoas? É lógico que faz. Você não conquista a coisa porque você tem medo. Você não muda de vida, às vezes, porque você é covarde. Você não vê coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida por causa de um sentimento, de um espírito de covardia que nos domina. A covardia impede você de conquistar, de avançar, de ver o melhor. Entende? Covardia não tem nada a ver com alguém que tem que entrar para uma guerra, para uma luta corporal e medir soco com alguém. Não. Covardia é um sentimento que nos possui a alma, gera medo dentro de nós, gera pânico dentro de nós e nos impede de reagir positivamente para as coisas que deveríamos reagir positivamente. Então, medo e covardia estão todos os dias batendo na sua porta. Os midianitas conseguiram colocar um medo dentro de Israel, colocar pânico e covardia dentro deles. Só um soldado, só um homem, você conhece a história, que é Gideão, que não aceitou o sistema e foi fazer do seu modo. E Deus o escolheu para mudar a história de Israel. É assim que tem que ser. Quer ser um escolhido de Deus? Quer deixar que Deus use a sua vida? Faça a diferença no meio dos covardes. Entende? Seja o fator diferencial no meio dos acovardados, dos medrosos, dos amedrontados, dos aterrorizados. E coragem não é ausência de medo, mas coragem é determinação, é levantar-se apesar do medo, é partir para cima. Tem irmãos que deveriam estar aqui hoje. Já acabou o pânico, já acabou a pandemia. Sabe o que vai acontecer?
muitos deles, provavelmente, naufragarão na fé, se já não aconteceu. Você entendeu? É hora de reagir. O que essa caverna fala são ameaças. Ameaças nos levam para as cavernas emocionais. O que é ameaça? Ameaça é apenas ameaça. Porque quem faz não ameaça. Ameaça é uma ferramenta para inibir, para gerar em nós medo, para gerar em nós o terror. Jezabel diz: em 24 horas eu tenho a tua cabeça. O sujeito entrou em pânico, foi para a caverna. Ameaça. Tudo que te ameaça te domina. Se você vive sob ameaça, tenha certeza que uma hora você cede. Ameaça é para pressionar a sua potência, para que você não descubra e saiba a capacidade, potencial e a graça de Deus que está em sua vida. Pessoas que vivem sob ameaça não conseguem desfrutar do poder sobrenatural de Deus em sua vida, porque não conseguem viver. Olha como é que Deus é tão poderoso e tremendo, que Elias, Jezabel falou: em 24 horas eu corto a tua cabeça. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus faz. Elias foi destruído em 24 horas? Em uma semana? Em um mês? Em um ano? Quando foi que Elias sofreu? Quando foi que Elias experimentou a morte? Nunca. 2 Reis capítulo 2. Elias foi arrebatado. Todos os profetas, a escola inteira de profeta, viu Elias ser arrebatado. Só quem estava perto era Eliseu. Mas todos os outros estavam de longe, cerca de 50 metros. Viram Elias ser arrebatado. Sabe por quê? Porque quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, não existe um espírito de Jezabel nesse planeta que possa te ameaçar e cumprir a sua promessa. Sabe por quê? A promessa de Deus é que se cumpre para você. Então Deus disse: pois eu vou provar para Jezabel e para todo o inferno que hoje eu mudo o destino. Qual é o destino que Satanás traçou para você? Deus tem um destino muito maior, muito melhor. Deus disse: nunca vai se cumprir. Jezabel ficou com muita vontade, mas nunca tocou num fio de cabelo do Elias. E Deus disse, só para provar que o inferno não tem poder da morte, esse cara nunca vai morrer. Arrebatou o Elias. E ele até voltou lá com Jesus depois. E tem até uma promessa lá em Malaquias, que o espírito de Elias está por aí. E dizem que ele até veio também prefigurado em João Batista. Só porque Deus se invocou. Como diz o amazonense, Deus ficou invocado. Quando Deus fica invocado, Deus diz, não, ninguém vai mudar o que eu decidi. Você entende? Mas ameaças levam homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus a fugir do seu destino. O que te ameaça? O que ameaça o teu coração? O que ameaça a tua fé? O que ameaça você hoje? Tome cuidado, porque ameaças nos fazem fugir do nosso destino. Vira para o seu vizinho e diga assim, cuidado com as ameaças.
elas nos tiram do nosso destino. Sabe por quê? Porque nos levam para cavernas emocionais. Outra coisa, intimidação leva para a caverna emocional. O que é intimidação? Parece que eu estou falando aqui só de sinônimos, um sinônimo do outro. Mas tem um pouco de diferença. A intimidação é aquilo que se julga muito poderoso e parte para cima de você e tenta te diminuir e tenta te colocar lá embaixo. É algo que se julga maior do que você, só para te dominar. Intimidação. Intimidação. Os teus problemas não são maiores do que você, porque eles não são maiores do que o seu Deus. Você está entendendo? O problema é que atinge a tua família, o gigante que se tornou adversário da sua família, que tem intimidade sua casa, intimidade seu casamento, intimidade suas finanças, seu coração, seu ministério, não é maior do que o poder de Deus e o destino que Deus traçou para você. É importante você entender isso. Mas o diabo usa desta ferramenta chamada intimidação, porque sabe que a intimidação derrota qualquer pessoa que não tem entendimento. Você tem que aprender as armas, como é que se reage à intimidação. Um dia Jesus estava pregando na Judéia, pregando, curando, libertando pessoas, transformando pessoas. Aí o rei Herodes mandou um recadinho para Jesus, escreveu um bilhetinho e falou: leva lá para ele. Jesus leu o bilhete e está lá: sai daqui, este território é meu, disse Herodes. Eu mando neste território. Intimidação. Ele era o rei da Judéia. Jesus escreve outro recado e diz para o mensageiro: vá lá, diga para esta raposa que em 3 dias eu ficarei nesta cidade, curarei pessoas, libertarei pessoas, transformarei pessoas, pregarei o reino de Deus, e quando terminar minha missão, eu vou embora. O que te ameaça? O que nos ameaça? Tudo que o inimigo quer é encontrar em você um ponto fraco, um ponto de fraqueza, para que ele se estabeleça, domine você. É importante entendermos isso. Então vira aí para o seu vizinho e diga: cuidado com a intimidação. Diga: intimidação é apenas uma farsa que o inimigo usa para tentar nos diminuir. Traga uma água aqui, irmão, por favor. Você entendeu? Intimidação, obrigado, é uma ferramenta muito poderosa, porque o inimigo sabe como usar. A caverna, na Bíblia, ela simboliza depressão e desânimo. Toda pessoa que está em desânimo, em depressão, ela está abrindo cavernas emocionais para esconder-se. E Satanás consegue seus intentos, porque a maioria das pessoas não querem sair desta caverna.
Por isso que a palavra de Deus foi visitar Elias na caverna e disse: cara, o que você está fazendo aí, Elias? O que você faz nesse lugar? É como se Deus falasse: rapaz, você é um homem de Deus, você é um profeta. Este não é o teu lugar. Você não tem que estar aqui. O teu lugar é profetizando em Samaria. O teu lugar é guerreando no mundo espiritual, porque tem cerca de 3 anos sobre esse país. O teu lugar é continuar a limpar os ares e os céus dessa geografia contra todo o poder e potestade que domina a região. Mas você está aqui, numa caverna. Talvez Deus esteja me usando para dizer para você que está aqui alguém, ou alguém que está nos assistindo agora, no nosso canal no YouTube. Talvez você esteja numa caverna depressiva, por causa de uma ameaça. Está desanimado. O inimigo conseguiu dominar você. Pois eu digo para você, é hora de sair dessa caverna hoje. Deus vai tirar você desse lugar. A voz de Deus é a mesma que veio para Elias. O que você está fazendo aí? Saia desse lugar. Aí não é o teu lugar. O teu lugar é junto com os vencedores, felizes e alegres. E eu até digo para as pessoas que estão em casa, que são discípulos desse ministério: o que você está fazendo nessa caverna aí, amigo? É hora de você vir. Eu te desafio para estar aqui na terça-feira, no domingo, para a gente fazer uma grande festa, pular, dançar, glorificar a Deus, porque somos livres. Livres, livres. Só os que são amarrotados, oprimidos, amarrados, que estão aqui nesse lugar, fica em silêncio por 10 segundos. Glória a Deus. Então isso é uma prova que você não está amarrotado tanto. Não é? E eu quero partir aqui para o fim, mas lendo um texto de um outro sujeito que estava numa caverna. Mas olha a diferença. E é isso que eu quero que você entenda. 1 Samuel 22, 1 e 2. Vamos ler esses 2 versículos de 1 Samuel, capítulo 22. Leia aí, porque é muito importante. Primeira Samuel, capítulo 22, 1 e 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e sua família e seus pais souberam disso, foram até lá para encontrar a Davi. E também juntaram-se a Davi, naquele lugar, todos os homens que estavam em dificuldades, endividados, descontentes, desacreditados, desvalidos, sem validade para a sociedade. E Davi se tornou o líder deles. E ao todo eram cerca de 400 homens. Você pode transformar a sua caverna num esconderijo, numa fuga, num esconderijo emocional, ou você pode transformar a sua caverna em um lugar de treinamento, de cura, de libertação e de bênçãos. Saul queria matar Davi por ciúme, por inveja, porque Deus estava abençoando Davi. Davi havia se tornado uma referência de vitória para a nação. As mulheres cantavam nas ruas: Davi matou.
Saul matou seus 10 milhares, Saul matou os seus milhares, mas Davi seus 10 milhares, e era meio Xuxa, Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares, e dançavam pelas ruas. Acho que Xuxa se inspirou nas músicas das virgens de Israel, que cantavam a música que exaltava as vitórias de Davi, e por conta disso Saul começou a ficar enciumado, invejou Davi, e nem tinha razão. Saul era o rei, Davi era apenas um servo. Mas tem gente que nem sabe que é rei, porque não tem mente de rei, e disputa com qualquer um. Toda pessoa que está investida de autoridade, que está lá em cima, e disputa no mesmo nível de qualquer um, é porque não subiu no entendimento e não está preparado emocionalmente para estar na posição que está. Então começou a perseguir Davi e disse: eu vou te matar. E Davi foge da cidade de Gate, que não era nem cidade de judeu, porque eles, na verdade, já estavam em fuga, porque havia um decreto de morte contra Davi. Davi sai de Gate, que era a terra dos filisteus, e vai para a caverna de Adulão, que ficava numa região desértica. Isso aqui ninguém vai me encontrar. Mas não era apenas porque Davi não estava em depressão espiritual. Porque uma pessoa doente não pode libertar os outros doentes. Por que eu falo isso? Porque 400 homens endividados, cheios de problemas emocionais, todo arrebentado na vida, foram lá com Davi, e Davi, diz a Bíblia que Davi os liderou, Davi os curou. A palavra liderar significa mudar a cabeça deles, mudar o entendimento deles, dar um novo destino, dar uma nova direção. Então uma pessoa doente emocionalmente não pode curar o outro, você entendeu? Uma pessoa com problemas emocionais não pode libertar ninguém, porque escravo não liberta escravo, só livre liberta escravo. Então, o que Davi fez? Transformou a caverna de Adulão num lugar de treinamento e de cura e de libertação para pessoas oprimidas. É isso que temos que aprender a fazer. Você entende? Amém, amém, queridos? Amém. Talvez hoje Deus esteja falando com você, ou aqui, ou você que está em casa, nos assistindo pelo canal da TV, do YouTube. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei qual é a caverna que você está, mas se é uma caverna depressiva, emocionalmente, faça dessa caverna um lugar de cura e de transformação, de mudança. Amém? Amém? Agregue valores. Agregue bênçãos. Faça desse ambiente emocional um ambiente melhor. Saia dessa situação melhor. Os homens entraram na caverna com Davi com um nível de problema, mas saíram com outro nível de cabeça, de entendimento. E a Bíblia diz que esse exército de 400 homens passou a ser chamado de os valentes de Davi. Por que ganharam o título de valentes de Davi? Porque Davi era um fracote? Porque Davi era um medroso? Porque Davi era um covarde? Não, porque Davi era porque somente um valente pode transformar outro valente. Somente um guerreiro pode transformar fazer outro guerreiro. Entende? Então é importante nós entendermos essas coisas. Transforme a sua caverna num lugar de mudança. Seja aquele tipo de gente. Já viu um tipo de pessoa? Que quando você acha que vai ajudar a pessoa, que ela está atolada, ela está numa situação terrível, e você diz: eu vou lá levar uma palavra para esta pessoa, e você chega lá, e você sai de lá animado. É você quem sai de lá mudado? Pois é alguém que aprende a transformar suas cavernas emocionais em algo melhor. Mas você já foi visitar alguém
que é tão depressivo, que é tão negativo, que é tão para baixo, que você sai de lá com vontade, sentindo os mesmos sintomas que aquela pessoa. Já viu? Acho que tem uma história do pregador, que o sujeito estava no topo de um edifício, iria se jogar. Aí o evangelista subiu, o irmão, cheio de fé, disse: eu vou tirar esse cara daí. Subiu, chegou lá, falou: rapaz, o que você vai fazer com a sua vida? Não, vou me jogar aqui. Mas por quê? Aí o cara começa a falar: porque eu estou todo endividado, porque eu estou deprimido, minha mulher me abandonou, meu casamento está destruído, vida financeira, estou cheio de problemas e tal. Falou. Aí lá pelas tantas, o sujeito pegou a mão dele, o irmão, e disse: vamos pular nós dois juntos? Eu estou pior do que você. Olha, ambientes emocionais são poderosos para contagiar. Se Davi tivesse com seu espírito e com a sua alma igualzinho daqueles homens, eles iriam se fortalecer. Sabe por quê? Porque quando estamos feridos e nos juntamos com alguém que está ferido, as feridas se fortalecem. Quando estamos com pessoas problemáticas, que têm o mesmo problema que nós, e normalmente as pessoas se atraem pelo seu nível de problema, os seus problemas se fortalecem. É por isso que as pessoas precisam chegar na sua vida e sair da sua vida com alegria, com prazer, com felicidade, porque você sabe que por mais que você esteja vivendo aquele ambiente, naquele momento, mas esse não é o seu destino. Essa não é a sua história. Isso é apenas um lugar de passagem. Amém? Teu destino está em Deus. E Deus tem sempre o melhor para você. Deus tem sempre o melhor para você. Diga: Deus tem sempre o melhor para mim. Diga: nenhum ambiente emocional hostil, maligno, ameaçador, opressivo, que tenta me acovardar, que vem me intimidar, é maior do que o poder do meu Deus. Diga: o meu Deus é maior. Quantos creem nessa palavra? Então fica de pé em nome de Jesus.